Eu não queria contar isso antes, porque, como você verá a seguir, nem mesmo eu acredito. Porém, é algo que aconteceu, e embora eu não tenha medo nem tenha me causado trauma ou algo parecido, é uma história muito curiosa que aconteceu na minha vida. Isso aconteceu em 2016, quando eu estava nos primeiros semestres do ensino médio. Veja, onde eu moro, embora não seja uma área rural, é um lugar cercado por colinas. Uma tarde eu estava me encontrando com um amigo, Carlos. Realmente não temos muito o que fazer e decidimos dar um passeio no morro. Devo esclarecer que quando viemos morar aqui, éramos o único bairro por perto. Então, quando crianças, nossa diversão era subir o morro e explorá-lo para nos distrairmos. Atualmente o local se expandiu e com ele questões como o tráfico de drogas, que fazem com que não seja mais seguro caminhar por lá. Caminhávamos por aquele morro até chegarmos ao seu limite, que estava marcado por uma enorme queda de terra solta, que havia sido deixada assim pela escavação de máquinas pesadas, pois estavam construindo uma nova colônia abaixo. Já havia gente morando ali, mas também muitas casas ainda em construção. Estávamos ali olhando o bairro, o horizonte, curtindo o pôr do sol. Estávamos apenas conversando sobre coisas cotidianas, nada de outro mundo, nada sobre fantasmas. Quando de repente olhei para trás e entre os arbustos do morro, consegui ver algo se movendo. Quando foquei meus olhos, não consegui nem ao menos gritar por socorro. Até hoje é difícil para mim descrever o que vi, mas a coisa mais próxima que consigo encontrar como referência para descrevê-lo é o personagem de uma creepypasta, The Rake, um humanoide comprido, só que sem garras e com a pele avermelhada ou rosada. Era como ver um homem de 4, nu, extremamente magro e sem pele, ou com a pele rosada muito, muito estranha. O melhor que pude, desci aquela ladeira de terra e Carlos me seguiu. Uma vez lá embaixo e já no bairro, onde havia gente, desejei ter alucinado o que vi e quis pensar que Carlos só correu atrás de mim para me seguir. Porém, a primeira coisa que ele me disse quando parei foi: "Você viu aquela coisa? Que merda era aquilo?" Lá eu sabia que infelizmente não tinha imaginado. Mais tarde encontramos outro amigo no parque, contamos a ele, e ele apenas nos perguntou se estávamos drogados. Até hoje não sabemos o que vimos. Temos a teoria de que pode ser um cachorro, um lobo ou algo parecido com um caso muito extremo de sarna. No entanto, sabemos que no fundo isso é completamente impossível. Deveria ser um cachorro enorme, do tamanho de uma pessoa bastante alta. Como mencionei, não sinto mais medo. Na verdade, às vezes duvido que tenha acontecido. Mas Carlos, sempre que o faço, confirma que sim. Vimos alguma coisa naquele dia. Eu gostaria de saber, alguém do Paraná já passou por algo parecido? Obrigado por me ouvirem. Em 2022, já superada a crise que nos manteve presos por tanto tempo, eu e minha família queríamos aproveitar os dias de Páscoa para sair e clarear a cabeça. Porém, minha avó nunca concordou e disse-nos que aqueles dias não eram para ir à praia nem para férias e que eram datas para refletir. Como você pode imaginar, ignoramos o comentário dela e fizemos exatamente o oposto. Saímos de férias para a praia. Vale ressaltar que ela teve que nos acompanhar mesmo não concordando, pois, devido à sua idade, era perigoso deixá-la sozinha. O irmão do meu pai também se juntou ao grupo. Saímos de casa em direção à rodovia e quase ao sair da cidade, passando num sistema de curvas, quase como se fosse um mau presságio, o pneu traseiro do carro, do lado direito, de repente estourou. Felizmente, meu pai não estava dirigindo tão rápido e não perdeu o controle do carro, evitando assim um grande acidente. Ele parou naquela estrada que, por ser de manhã cedo, estava completamente escura e deserta. Saímos todos do carro, enquanto meu pai trocava o pneu. Naquele momento, bem na nossa frente, em uma área densamente povoada por um grupo de árvores. Entre elas ouvimos uma espécie de rosnado que fez minha pele se arrepiar. Nesse momento, minha avó, que estava calada, começou a falar. Ela nos disse que nessa época os demônios estão soltos e que gostam de se esconder entre as árvores, onde as pessoas não podem vê-los. Meu tio começou a zombar, dizendo que eram crenças antiquadas, fofocas antigas, que nada daquilo era verdade, e zombando das palavras da minha avó começou a rir.
Finalmente, quando o estepe foi instalado, pudemos continuar nosso caminho e assim chegamos ao nosso hotel. Depois do expediente, a família estava aproveitando a piscina, quando de repente ouvi um grande estrondo e depois os gritos da minha mãe. A primeira coisa que pude ver foi a água da piscina ficando vermelha e depois percebi que meu tio estava cobrindo o rosto, pois a folha de uma das palmeiras próximas havia caído, caindo bem em seu rosto. A verdade é que nunca tinha medido o tamanho destas folhas, mas são enormes, tanto que o meu tio necessitou de intervenção médica, pois o ramo literalmente cortou parte do seu rosto. Desde aquele ano até agora, não saímos mais na Páscoa, e não creio que o faremos novamente, porque embora não sejamos pessoas extremamente supersticiosas, continuamos relacionando o acidente com o que minha avó havia dito. Segue meu relato de um evento paranormal que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Tenho receio de andar pela estrada e esse medo tem motivo. Eu certa vez resolvi ir na casa de um primo, indo pela principal rodovia daquela cidade. Saí muito cedo e fiz uma loucura de ir pela avenida caminhando, um perigo total. Pois bem, lá fui eu a caminhar até a casa dele. O percurso não era muito longo, acho que não dava nem 30 minutos. Comecei a andar e apareceu um homem do lado oposto da via. O homem ele andava em minha direção em meio àquela rua deserta. Pensei, nossa, alguém resolveu andar nesse horário também, igual a mim? O mais bizarro, porém, é que naquele sol da manhã, em um dia muito quente, o homem estava todo de preto e com um capuz em volta do pescoço. Continuei pela via e fui atravessar a rua, e no mesmo momento ele também resolveu atravessar. Eu indo para um lado e ele indo para o outro. Acontece que no meio da rua ficamos frente a frente. Ele abriu um sorriso perturbador e seus olhos ficaram parados, não se moviam. Nessa fração de segundos, senti um gelo forte e me assustei. Naquele calor sem vento algum, de repente senti frio. Olhei para ele, nos encaramos e eu estava com pavor da situação. Só pensei em continuar o percurso sem olhar para trás. Não tinha ninguém na rua, nenhum carro estava passando, e isso era por volta das 5 ou 6 da manhã. De onde esse cara saiu? Enquanto eu caminhava, alguém me chamou, disse meu nome, bem nitidamente, e naquela altura só pensei, deve ser aquele homem, não tem outra pessoa aqui. Olhei para trás e o homem ainda estava na posição que eu o havia encontrado quando nos deparamos no meio da rua, com o mesmo sorriso. Um sorriso cabuloso de gelar o sangue. O cara parecia que tinha algo nas costas, porque ela era um pouco curvada. Ao olhar para trás, ele me encarou novamente. Eu não o conhecia porque ele havia me chamado. Eu olhei para frente de novo. Pensei em me aproximar, perguntar de onde ele me conhecia e saber quem era ele. Me virei novamente, isso tudo muito rápido, e quando eu olho, cadê o homem? Ele simplesmente havia sumido. No lugar onde estávamos, não tinha como ele desaparecer instantaneamente. Ele estava no meio da rua. Nem se ele corresse, ele teria como sumir em fração de segundos. Era uma via sem arbustos, não tinha como se esconder. São coisas que não consigo explicar, e essa é uma delas. Saí em disparada na rua, com medo dele aparecer novamente, nem olhei para trás mais, e nunca mais andei na via sem estar com alguém ao meu lado. Ainda mais nesse horário para ir na casa do meu primo. Só me dei conta que estava diante de um ser paranormal, que se materializou ali no instante que eu passava na avenida, quando cheguei no meu destino. Foi aí que minha ficha caiu. Achei que aquilo viria novamente ao meu encontro, no retorno para casa. A pergunta é por que ele chamou o meu nome, o que ele queria comigo. Realmente há muitas coisas entre o céu e a terra que nós não temos a dimensão. Obrigado por ouvir minha história. Me chamo Karen e meu relato é sobre uma aparição que nunca imaginaria ver em minha vida. No meio do ano de 2018 comecei a namorar e 6 meses depois fui morar com ele junto de sua mãe. Ele e sua mãe sabiam o quanto eu era e sou temente a Deus. Eu trabalhava em uma empresa multinacional de bebidas e meu ex-namorado trabalhava em uma empresa de rastreamento.
Nunca me passou pela cabeça a inveja que ela tinha de eu ser tão eficaz no meu trabalho. Isso pelo simples fato de eu sempre ter minhas folgas na sexta, sábado e domingo e sempre estar em sua presença. Porém, às vezes, quando ficava sozinha na casa de minha sogra, eu comecei a ouvir vozes dizendo que eu não era bem-vinda naquela casa. Em uma sexta-feira eu estava fazendo faxina na casa quando ouvi: "Saia, sua presença me incomoda." Eu já tinha ouvido antes, mas dessa vez a voz veio bem mais de perto, estava atrás de mim. Antes de me virar em meus pensamentos, eu orei: "Esteja comigo, ó Mãe Virgem Maria." Quando me virei, era a figura de Baphomet. Arrebentei o cordão com um crucifixo e a imagem da Virgem de meu pescoço. Naquele momento não tive medo, pois sabia que a Virgem Maria estava comigo. Assim aquela imagem saiu de costas para mim. Eu ajoelhei e comecei a chorar, agradecendo pela sua proteção. Quando meu agora ex-namorado chegou do trabalho, contei a ele o ocorrido e ele começou a rir com uma risada que eu nunca tinha visto antes. Quando completamos um ano juntos, nos sentamos, conversamos e terminamos amigavelmente, fui à igreja onde fui batizada e o padre me perguntou se eu tinha visto algo naquela casa. Eu disse que sim e pedi a ele para benzer novamente meu crucifixo e a imagem da Virgem Maria. Ele em seguida me disse: "Filha, o que realmente te protegeu foi o cordão em seu pescoço." Desde então, nunca mais tirei o cordão do meu pescoço e, graças a Deus, nunca mais vi algo aterrorizante desse tipo. Olá, meu nome é Marlúcia e espero que estejam todos bem. Há 10 anos moro em Curitiba, mas nasci e cresci no interior de Goiás. Com 8 anos meus pais se separaram, cada um seguiu sua vida e eu e meus 2 irmãos acabamos por ficar com nosso pai. Logo ele se casou com uma mulher muito boa, por sinal. Com 14 anos fomos morar em uma fazenda e lá cuidávamos de gado e outras criações. A casa era bem antiga, mas confortável e tinha apenas um banheiro, que ficava dentro do quarto do meu pai. Só poderíamos entrar se fosse para o número 2. Para fazer xixi, a gente saía da casa e ia até o curral, que ficava a uns 10 metros da entrada da sala. Certo dia, acordei de madrugada e fui até o curral. Não peguei a lanterna porque estava uma lua linda e iluminava tudo. Entrei no curral, fui até um dos cantos e fiz xixi. Em algum momento senti um arrepio e olhei com o canto do olho para trás. Vi um vulto, mas não gritei. Tentei manter a calma e me vestir. Levantei-me e fui em direção à porteira. Quando passei por ela, saí correndo para dentro de casa e chamei meu pai, que se levantou assustado. Eu disse: "Pai, tem alguém dentro do curral." Ele pegou a lanterna de longo alcance e, quando iluminou ao longe, perto da entrada da fazenda, viu um homem correndo. Depois desse dia, ele nunca mais fechou a porta do quarto. Essa é minha história. Muitas vezes o sobrenatural está mais vivo do que pensamos. Obrigada por me ouvirem. Decidi compartilhar uma experiência que tive anos atrás. Atualmente tenho 43 anos, mas o evento que vou relatar ocorreu quando eu tinha apenas 7 anos. Onde moro, era comum nos finais de semana meu pai se reunir com um amigo dele e sua família para irmos a pomares de laranjas e lavouras de milho à noite para pegarmos laranjas e milhos frescos. Lembro-me vividamente desse dia em particular, pois foi um dia que ficou gravado em minha mente. Era por volta das 9 ou 10 horas da noite e estávamos seguindo por uma estrada de terra em direção a uma plantação de milho. Recordo-me claramente que era uma noite de lua cheia, pois a luz da lua era forte no céu. Nesse ponto da estrada havia um grande barranco. Lembro de olhar para esse barranco. E estranhamente juro que vi 2 homens nesse lugar em específico. Lembro até hoje das roupas que estavam vestindo. Lembro-me também que a poucos metros da beirada desse barranco havia uma cruz. Tenho certeza do que vi. Um dos homens que estava vestindo uma camisa de manga longa azul marinho e calça jeans empurrou o outro homem que estava vestindo uma camisa branca, também de mangas longas e calça jeans um pouco mais clara. Assim, quando ele empurrou o outro, esse caiu em cima dessa cruz que estava abaixo da beirada do barranco. Lembro-me dessa cena como se fosse hoje.
Assustada com o que vi, dei um grito e comecei a chorar desesperada, o que assustou a todos que estavam no carro. Contei o que eu havia visto, mas ninguém acreditou em mim, pois somente eu vi. Não sei se foi real ou algo sobrenatural. Apenas sei que jamais esqueci essa cena, ela ficou gravada em minha mente. Era 12 de março de 2019. Eu estava sozinho em casa naquela noite. Meus pais estavam de férias e minha irmã estava passando a noite com a namorada dela. Nada de incomum. Eu estava deitado na cama, mexendo no telefone, quando recebi uma mensagem do meu namorado. Vamos chamá-lo de Miguel. Ele perguntou: "O que você está fazendo?" Respondi: "Estou só relaxando. Nada demais." Conversamos por um tempo e decidimos que ele viria até minha casa, já que todos estavam fora. Levantei da cama e me preparei. Passou um tempo até que ouvi uma batida na porta da frente, que não era normal para ele, já que ele costumava subir pela janela do meu quarto. Desci as escadas e olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Então, enviei uma mensagem para meu namorado perguntando onde ele estava. Ele leu a mensagem, mas não respondeu. Logo depois, ouvi outra batida, desta vez na porta dos fundos. Comecei a ficar nervoso e uma sensação de pavor começou a se instalar em mim. Recebi uma mensagem, mas dessa vez não era do meu namorado, era do irmão dele. Ele me disse que o Miguel tinha perdido o celular mais cedo e que estaria ocupado estudando para as provas naquela noite. Meu coração quase parou quando recebi outra mensagem do número do Miguel, dizendo que eu estava adorável em meu pijama. Percebi que alguém que eu não conhecia estava me observando. Liguei para o número do meu namorado e ouvi o toque lá em cima, no meu quarto. Corri até o quarto dos meus pais, onde meu pai mantinha uma arma no armário. Depois de trancar a porta, peguei a arma, me perguntando se realmente seria capaz de atirar em alguém. Ouvi passos acima de mim. Logo, eles desceram as escadas. Liguei para a polícia e relatei a invasão. Meu estômago afundou quando outra ligação entrou. O invasor tinha ligado para o meu número e, no meio do pânico, percebi que tinha esquecido de colocar meu telefone no silencioso. Então, ouvi risadas ecoando pelo corredor. Não consigo explicar o quão aterrorizante é ouvir alguém rindo naquela situação. Agora, eu estava com medo pela minha vida. Depois de alguns momentos de terror, ouvi uma pancada forte na porta do quarto. Logo, ela se abriu enquanto o intruso entrava. Vi o brilho de uma faca em sua mão quando ele a ergueu no ar. Recuei, mas apontei a pistola do meu pai e puxei o gatilho. Eu nunca havia atirado antes, mas o disparo conseguiu desarmar o intruso. Então, apontei a arma para a cabeça dele e disse: "Não se mexa." Os policiais logo chegaram e prenderam o invasor. Depois de tudo, ainda não reconheci o homem. Agradeci aos céus por ter sobrevivido àquela situação. Isso aconteceu quando ainda morava na casa dos meus pais. Eu estava indo para a faculdade na época e tinha 3 irmãos que também moravam em casa. Para contextualizar, vivíamos em 5 hectares em uma área rural no Brasil, cercada por florestas e campos agrícolas. Durante a semana, meu pai normalmente saía para trabalhar às 2 horas da manhã. Então sempre senti que era minha responsabilidade cuidar da casa durante sua ausência. Em uma noite de fim de semana, meu pai estava em casa. Acordei ao som da voz do meu irmão tentando chamar minha atenção. Tínhamos quartos separados no andar de cima, e ao sair dos nossos quartos, podíamos olhar para baixo e ver nossa porta da frente. Quando acordei, demorei alguns momentos para sair do torpor e perceber o que estava acontecendo. Olhei para o relógio e vi que eram 2h30. Meu irmão me disse que havia 2 homens na nossa porta da frente. Isso realmente me acordou. Saímos silenciosamente do meu quarto e olhamos para a porta da frente. Não havia ninguém lá, mas notei meus pais ao lado do vidro da porta da frente. Sussurrei para o meu pai e ele me disse que havia 2 caras conversando entre si e batendo em nossa porta. Ouvir meu pai dizer isso me assustou ainda mais. Voltei para o meu quarto e peguei minha arma, rapidamente descendo as escadas após olhar para ter certeza de que eles não estavam na porta da frente. Meu irmão
Estava logo atrás de mim enquanto íamos para onde meus pais estavam. Meus pais tinham acordado com o barulho do cachorro latindo e tinham descido para encontrar esses dois homens batendo alto na porta. Neste ponto, os homens retornaram e começaram a bater novamente. O fato de estarem lá naquela hora e em um local onde as casas estão separadas por 100 metros e ainda batendo apesar de um cachorro latindo, tornou a situação ainda mais aterrorizante. Depois de alguns minutos, os homens foram embora e todos nós atravessamos a cozinha para o quarto para espiar pelas janelas para nossa garagem, que estava iluminada pela luz externa. Havia um Cadillac preto estacionado lá, mas ninguém estava ao volante, pelo que pudemos ver. Imediatamente, a pergunta era para onde esses caras foram. Eles não estavam no carro e não estavam mais na porta da frente. Infelizmente, descobrimos a resposta quando as maçanetas das nossas portas dos fundos começaram a sacudir. Eles agora estavam tentando ativamente entrar. Neste ponto, lembro-me apenas de minha mãe dizendo o nome do meu pai freneticamente enquanto o terror puro a dominava. Então, duas coisas aconteceram. A adrenalina correu por mim enquanto eu preparava minha arma, horrorizado com a possibilidade muito real de ter que usá-la. Em segundo lugar, meu pai finalmente pegou o telefone e ligou para a polícia, contando calmamente o que estava acontecendo. Felizmente, depois de 1 minuto, eles pararam de tentar entrar e desapareceram novamente, apenas para retornar à porta da frente e começar a bater novamente. Vários minutos se passaram e de repente vimos a polícia local vindo em várias viaturas com suas luzes acesas quando entraram em nossa garagem e jardim da frente. Os dois homens fugiram tentando correr pelo lado da casa. Um deles desapareceu de nossa vista, enquanto o outro foi interceptado por um policial gritando para ele se deitar no chão. Ele não cooperou e foi imediatamente atingido por uma arma de choque. Alguns dos outros policiais foram ao redor da casa, atrás do outro homem, enquanto o outro veio falar com meu pai. Eles acabaram encontrando o outro homem se escondendo na casinha de brincar da minha irmã no quintal. Ambos estavam sob efeito de drogas. Encontraram cocaína em um dos homens. Ambos foram presos naquela noite, mas nunca soubemos com o que foram acusados ou o que aconteceu com eles. Não preciso dizer que toda essa experiência não foi divertida. Crescer em uma casa no meio do nada parece gerar esse tipo de história. Era uma cidadezinha no interior, rodeada por uma vasta extensão de floresta escura e densa. Eu costumava passar as férias de verão na casa de minha avó, situada nos arredores desse lugar remoto. Era um local onde o silêncio da natureza podia ser ensurdecedor e onde histórias sinistras ecoavam entre os moradores. Naquele verão, algo perturbador aconteceu. Era uma noite de lua cheia e a brisa noturna sussurrava segredos obscuros enquanto eu caminhava pela estrada de terra, seguindo em direção à casa de minha avó. As sombras dançavam entre as árvores e uma sensação de inquietação se apoderava de mim. Enquanto eu avançava pelo caminho estreito, comecei a ouvir passos lentos e pesados, ecoando atrás de mim. Meu coração disparou e uma onda de terror gelado percorreu minha espinha. Virei-me abruptamente, mas não havia nada lá, além da escuridão impenetrável da floresta. Tentei ignorar a sensação de que algo sinistro me observava e continuei minha jornada, mas os passos persistiam, cada vez mais próximos e incessantes. O medo começou a me consumir quando percebi que não estava sozinho naquela estrada deserta. Finalmente, avistei a casa de minha avó surgindo à distância, uma luz reconfortante brilhando através das janelas. Corri em direção à segurança daquele refúgio familiar, mas os passos atrás de mim pareciam seguir cada vez mais de perto. Ao chegar à porta da casa, uma sensação de alívio momentâneo tomou conta de mim. Bati freneticamente na porta, implorando por entrada, enquanto sentia a presença sinistra se aproximando cada vez mais. Minha avó abriu a porta com um olhar preocupado, mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, algo agarrou meu tornozelo com uma força gelada e sombria. Gritei em agonia enquanto fui puxado para trás, para a escuridão da noite. Minha avó tentou me segurar, mas era como se uma força sobrenatural estivesse me arrastando para longe.
Vi o terror refletido em seus olhos enquanto eu desaparecia na escuridão. E então, tudo se transformou em trevas. Quando recuperei a consciência, me vi em um lugar desconhecido e sombrio. Estava envolto por uma escuridão opressora e os sons distantes de gritos ecoavam ao meu redor. Percebi que havia sido levado para algum lugar além do conhecido, um lugar onde o horror reinava supremo. Durante o que pareceram horas intermináveis, vaguei por aquele lugar sombrio, lutando contra o desespero crescente que ameaçava me consumir. Enquanto isso, sombras sinistras dançavam ao meu redor, sussurrando promessas de tormento e sofrimento eterno. Finalmente, quando estava à beira da loucura, encontrei uma luz fraca brilhando ao longe. Movido pelo desespero, segui aquela luz como um náufrago seguindo um farol em meio à tempestade. À medida que me aproximava, percebi que estava diante de uma antiga cabana, envolta em sombras e mistério. Com um último suspiro de coragem, adentrei a cabana sem saber o que encontraria dentro. O que se seguiu foi uma sucessão de horrores indescritíveis, visões que assombrarão meus pesadelos pelo resto da vida. Mas o pior de tudo foi o sentimento de que aquela cabana não era apenas um lugar, mas sim um portal para algo muito mais sinistro e profano. Ao escapar daquela cabana maldita, me vi de volta à estrada de terra, tremendo de terror e exaustão. Corri de volta para a casa de minha avó, onde encontrei minha família em estado de choque. Contei-lhes sobre minhas experiências terríveis, mas sei que eles nunca entenderão completamente o que vivenciei naquela noite fatídica. Desde então, nunca mais voltei àquela cidade no meio do nada, mas as memórias sombrias daquele verão assombrarão minha mente para sempre. Um lembrete perturbador de que o mal pode se esconder nos lugares mais remotos e inesperados. Olá, meu nome é Suelen e autorizo a editar minha história caso precise. Quero compartilhar convosco uma história verdadeira, que vivi quando era criança, que me acompanhou até a idade adulta, impossibilitando-me de a esquecer, recordando-a ano após ano, com maior recorrência durante a Semana Santa. Moro em uma cidadezinha pequena no interior do Mato Grosso, e como você pode imaginar, não está isenta de contar com inúmeras lendas e histórias paranormais, histórias que já fazem parte da cultura do lugar e que foram transmitidas de geração em geração. Muitas delas, aliás, têm a ver justamente com os dias santos. O que se diz é que durante os tempos distantes, muitos proprietários de terras, com medo de que suas propriedades fossem tiradas, decidiram enterrar suas joias e dinheiro, até o conflito acontecer. Porém, alguns deles, ao perderem a vida ou serem banidos, deixaram esses bens para trás, fazendo com que uma grande quantidade de tesouros enterrados nessas terras ainda existam até hoje. Na Semana Santa, sua localização é revelada, pois é justamente nessas datas que podem ser vistos em forma de fogo saindo da terra. Algo que também se diz muito comumente é que se você encontrar um desses sepultamentos e o morto que o deixou, não quer que seja para você, você verá as joias e o dinheiro em forma de carvão. Quero lhe dizer que eu mesma, uma vez testemunhei escavações que foram realizadas numa fazenda. Encontraram, entre aspas, um tesouro, uma vasilha enterrada, mas cheia de carvão. O curioso é que se você deixasse um desses pedaços de carvão na água, ele submergiria rapidamente, como se fosse realmente um material pesado, ou seja, como se fosse metal. Vale a pena notar que os rumores sobre esses tesouros enterrados tornaram-se tão grandes que onde estão numerosos morros, um ex-prefeito chegou a detonar diversas dinamites sob o pretexto de construir uma barragem, quando na verdade o que procurava era ouro. Em suma, como parte de uma família que acredita nesses temas e histórias paranormais, cresci apaixonada por elas. Até porque meu pai se autodenominava um explorador, e embora até então não tivesse tido sorte, não havia perdido a esperança de encontrar pelo menos uma vez um desses tesouros. Foi assim que, quando completei 12 anos, quase como se meu pai estivesse esperando que eu completasse essa idade, ele me convidou para aquela que seria uma de nossas maiores viagens, acampando numa área próxima conhecida como Monte do Diabo. O plano corresponderia à Sexta-feira Santa, pernoitar naquele local, para podermos testemunhar o que se diz que acontece nestas datas, e também, quem sabe,
conseguir extrair um dos tesouros enterrados por ali. A data chegou e, embora minha mãe não concordasse muito, pegamos nossas barracas, lanternas e café e seguimos para o local. Fomos para a zona despovoada, para um local onde o meu pai, segundo ele, já tinha estado antes e por isso conhecia a zona envolvente. Chegamos por volta das 10 da noite e, como o plano era passar a noite lá, montamos as barracas, acendemos uma fogueira e começamos a tomar nosso café. Nesse momento percebi que, apesar de ser primavera, era possível sentir frio. Um frio diferente, talvez pelo vento gelado que soprava naquela noite. Os minutos se passaram e o sono começou a tomar conta de nós, então nos despedimos e fomos dormir. Com o passar das horas de madrugada, tive vontade de ir ao banheiro, então me levantei, peguei minha lanterna, saí da barraca e fui até algumas árvores próximas. Comecei a fazer o que precisava quando ouvi alguns galhos se movendo atrás de mim. "Pai?", perguntei, esperando que fosse meu pai, mas não obtive resposta, muito pelo contrário. Senti como se uma rajada de vento gelado corresse atrás de mim, arrepiando os pelos do meu corpo. Em particular, percebi um arrepio eletrizante sob meu pescoço. Com medo, me virei aos poucos. A princípio, acho que não vi nada, nem ninguém. Mas quando aguçei a visão diante de algumas árvores próximas, pensei ter visto a silhueta de alguém. "Pai", disse novamente, dessa vez mais alto, mas ainda não obtive resposta. Então, quando essa pessoa ou entidade viu que eu o vi, se escondeu entre as árvores. Ainda pensando que poderia ser meu pai, comecei a segui-lo, apontando minha lanterna para ele. Pude perceber que esse ser se aprofundou nas árvores, e metros depois, quando quase o alcancei, vi que na verdade era um homem, e que ele não estava avançando de maneira normal, mas sim como se estivesse andando para trás, recuando e ao mesmo tempo flutuando. Até que, quando chegou a um determinado ponto, ele parou. Apontei a luz diretamente para seu rosto e vi que seus olhos estavam bem abertos, mas que estes estavam desprovidos de qualquer brilho, de qualquer vida. O homem, depois de parar, começou a girar lentamente, até que seu pescoço ficou visível, e ali com horror pude ver que tinha um buraco enorme e sangrento. Fiquei petrificada, não sabendo o que fazer por um momento. Depois essa aparição foi, entre aspas, absorvida pela terra, desaparecendo. Gritei bem alto, não conseguindo conter meu medo. A proximidade do nosso acampamento permitiu que meu pai ouvisse o grito. Então ele rapidamente veio em meu auxílio. Quando chegou, expliquei o que tinha acontecido, e ele me pediu para me acalmar. Me levou para o acampamento, esquentou mais café para mim e me disse que, de manhã, íamos investigar. Com os primeiros raios de sol e comigo mais calma, levantamos, pegamos nossas pás e levei meu pai ao local do encontro. Começamos a cavar e, a poucos metros do solo, não encontramos um tesouro, mas sim o antigo esqueleto de uma pessoa. Extraímos os ossos e, para meu horror, o crânio da pessoa ali enterrada tinha um grande buraco na nuca, um buraco provavelmente produto da detonação de uma arma de fogo. Meu pai se virou para me olhar e me explicou com toda a certeza do mundo que aquilo era algo comum naquela época, que as pessoas morriam naquele lugar dia e noite por causa de dinheiro, ouro e terras. No final extraímos os ossos e, para não nos aprofundarmos em detalhes desnecessários, conseguimos dar-lhe um enterro cristão. Não achamos ouro e não queríamos mais saber sobre isso. Para falar a verdade, nunca mais voltamos àquele lugar. Sem dúvida, nossa maior recompensa e satisfação foi ter tido a oportunidade de ajudar aquela infeliz alma em dor naquela Sexta-feira Santa. Meu nome é Carlos. Tenho 45 anos, mas minha experiência aconteceu quando eu tinha 15 anos, na fazenda dos meus avós. Meu pai cresceu em uma fazenda nas montanhas do estado de Oaxaca, no México. Seus pais nunca conheceram outra realidade, além de estarem rodeados de gado e plantações. Meu avô dedicou a vida inteira à ordenha e minha avó vendia os queijos em fazendas e comunidades vizinhas. Eles tiveram 7 filhos, como era costume antes. Meu pai era um daqueles filhos do meio. Desde pequenos, papai sempre levava eu e meus 2 irmãos para visitar nossos avós. A verdade é que nos divertimos muito, e como eu era o mais novo dos 3, pode-se dizer que fui o mais mimado. Eu adorava estar com eles.
Muitas vezes minha mãe ficava brava porque eu preferia estar com minha avó do que com ela. Mas convenhamos, quando você é pequeno, você nunca mede a importância dessas coisas. Você simplesmente está onde se sente melhor. E os mimos e o carinho dos meus avós sempre me fizeram sentir algo diferente. Algo que me lembro muito bem é que a minha avó, que descansa em paz, era uma pessoa muito religiosa. Morávamos em uma fazenda e eu não tinha muitas oportunidades de ir à igreja, pois era um tanto remota. Mesmo assim, eu tinha uma Bíblia em casa e todas as noites que ficava com meus avós, minha avó me ensinava a orar ao lado dela. Muitos podem dizer que era chato, mas de certa forma gostava. Gostava muito da voz da minha avó, era suave e calma. Também gostava muito da maneira como ela lia. Seu tom de voz era muito calmo. Lembro-me muito bem que meu avô discutia com ela em certas ocasiões. Ele dizia a ela que não era bom que ela estivesse tão envolvida com a religião. Digamos que ele era um pouco mal-humorado. Não é que ele não acreditasse em Deus. Ele estava sempre procurando algo para reclamar. Ele tinha um humor de cachorro, como dizia minha avó. O tempo estava passando. Infelizmente, com o passar dos anos, as estadias na fazenda dos meus avós foram ficando mais curtas. Mais do que tudo por motivos escolares e para ajudar meu pai nos deveres de casa. Eles nos visitavam, mas não com muita frequência. Quando faziam isso, era simplesmente porque tinham que ir à cidade para comprar mantimentos. Mesmo ocupado, tentei visitá-los nas férias. Naquela época eu tinha 15 anos e gostava muito de ajudar meu avô. Não sei porquê, mas sempre gostei do campo. Isso me relaxa e me dá muita paz de espírito. Foi por isso que gostava muito de estar com ele. Sair de manhã para ordenhar e voltar à tarde para trancar as vacas. Tenho lembranças muito lindas com ele. A comida, o clima, tudo era perfeito. Certa vez, quando estava na fazenda dele, lembro muito bem que estávamos ordenhando. Era muito cedo pela manhã. De repente, ouvi meu avô começar a reclamar. Aproximei-me rapidamente dele, mas ele me disse para se afastar. Ele me disse para ter cuidado com a cobra, que ela tinha acabado de atacá-lo. Ele agarrou seu facão e, em uma tentativa, a partiu em duas. Ele colocou um pano na perna e correu em direção à casa. Quando chegamos, meu avô disse que apenas estava um pouco tonto, mas nada com que se preocupar. Ele só me pediu um favor para pegar as ordenhas que tínhamos deixado no curral. Naquele dia, meu avô passou a maior parte do dia na cama, algo que eu sabia que ele não gostava, pois estava sempre trabalhando. Mesmo assim, à tarde ele me acompanhou para ver se estava tudo em ordem no curral. Ele começou a contar o número de animais que havia lá dentro. Eu estava ao lado dele fazendo o mesmo. Ele comentou que estava faltando uma, que tinha certeza de tê-la visto ali pela manhã. Eu ainda não conhecia o gado como ele, então não entendia bem de qual ele estava falando. Ele me disse que iríamos procurá-la. Já era um pouco tarde, o sol estava se pondo. Quando voltamos para casa, minha avó percebeu nossas intenções e disse que não havia motivo para ela deixar meu avô sair. Ele tentou dizer-lhe que estava tudo bem, que não precisava mais descansar, mas ela não ouviu. Apenas disse não e não. Eles começaram a discutir e eu honestamente não gostava disso. Então, para acalmar a situação, eu disse a eles que poderia ir procurar a vaca. De qualquer forma, eu já conhecia as terras do meu avô. Não era como se eu fosse me perder. Meu avô concordou, mas minha avó não. Mais uma vez eles começaram a discutir. Minha avó disse que poderia ser perigoso e que não podiam me deixar ir sozinho. Meu avô argumentou que eu já tinha 15 anos e que nada ia acontecer comigo. No final, ela concordou relutantemente. Eu disse a eles que levaria o cachorro como companhia. Ambos me pediram que prestasse atenção onde estava pisando e que retornasse antes do anoitecer. Peguei um facão e lembro-me muito bem do que ele me disse. Não demore, você já sabe que sua avó não gosta. Chamei o cachorro e nós dois começamos a nos afastar. Caminhei por alguns minutos. O animal veio bem ao meu lado brincando. Havia partes da estrada onde era possível ver a colina. As cores eram maravilhosas. Depois de alguns minutos ainda não havia sinal da vaca. Segundo a descrição que meu avô me deu, era preta com uma enorme mancha branca nas costas. Continuei avançando pelos caminhos, mas nada. Estava vazio. Comecei a brincar com o cachorro. Joguei um galho para ele. Ele foi procurar e alguns segundos depois trouxe de volta. Foi assim que os minutos passaram. Procurei em todos os lugares, mas só havia árvores. Eu estava ficando estressado, mas não queria voltar sem a vaca. Foi a primeira vez que meu avô não esteve comigo,
e eu não queria que ele pensasse que eu não conseguiria fazer as coisas sem ele. Caminhei um pouco até chegarmos mais perto de um riacho. A essa altura, o sol não demorou muito para se pôr. Eu já estava desistindo. O cachorro pulou contra a corrente e começou a tremer. De repente, ele levantou as orelhas e começou a latir. Ele começou a subir o riacho. Eu o segui e foi aí que a vi. A vaca estava quase na metade do caminho, comendo com calma. Aproximei-me e tentei conduzi-la, mas ela não se mexeu. Comecei a me preocupar. As sombras consumiam as árvores ao redor. Quando finalmente consegui que o animal começasse a se mover, não restava muita luz do sol. Eu sabia que meus avós iriam me repreender, mas ainda estava orgulhoso de ter conseguido achar a vaca. Quem é de cidade pequena ou fazenda vai me entender. Nesses lugares as noites são tão escuras. Na volta a lua iluminou meu caminho pelo menos um pouco. A vaca estava na minha frente e o cachorro ao lado. De repente, o cachorro começou a latir. Ele parecia estar indo em direção a algo atrás de nós. Eu olhei para trás, mas só encontrei um caminho sombrio cercado por árvores escuras. Eu não sabia o quanto havia caminhado. Eu não tinha certeza de onde estava, mas tinha certeza de que sabia o caminho de volta. Novamente o cachorro começou a ficar inquieto, começou a latir. Virei meu rosto para trás. Foi lá que avistei algo preto no meio do caminho. Parecia ser uma pessoa. Honestamente, isso me deu arrepios. Senti um formigamento desconfortável nas pernas. O cachorro recuou um pouco, ficou ao meu lado e continuou rosnando. Pensei em continuar andando e ignorar o que estava atrás de mim, mas depois de alguns segundos me virei e aquela coisa ainda estava lá, à mesma distância de mim. Eu não tinha dúvidas, estava me seguindo. Boa noite, eu disse com medo, mas não houve resposta. Eu estava nervoso. Fiquei vendo se passaria por mim e continuaria seu caminho. Mas ela ou ele parecia estar esperando por alguém e não se mexeu. Na hora em que olhei com um olhar mais fixado, percebi que ela estava vestida de preto e usava uma túnica, como aquelas que eu às vezes via as freiras da minha cidade usarem. Isso me deixou desconfortável. Comecei a sentir algo muito pesado no peito. Houve um som de choro. Eu não tinha certeza se era ela quem estava fazendo isso, porque parecia vir de entre as árvores. A princípio pensei que poderia ser o vento agitando as folhas, mas depois percebi que era realmente como um choro. Continuei andando com o coração afundado no peito, domado por uma sensação desagradável. Eu não sabia quanto tempo me restava, mas precisava chegar à casa dos meus avós o mais rápido possível. À minha frente, o caminho desaparecia entre as árvores. De repente, a vaca parou. Não sei porquê, mas ela se recusou a seguir em frente. O cachorro continuou latindo e eu não sabia o que fazer. Tentei fazer o animal avançar, mas nada. Eu não queria olhar para trás mais uma vez. Peguei um galho seco que estava próximo ao caminho. Aproximei-me da vaca e, pelo canto do olho, notei um movimento ao meu lado. Olhei para cima e lá estava. Comecei a ficar agitado. Todos os pelos dos meus braços se arrepiaram. Aquela mulher estava a menos de 1 metro de mim. Foi nesse momento que confirmei. Ela estava vestida como uma freira. Não havia lógica, porque uma freira estaria no meio do nada, e ainda mais nas terras do meu avô. Era impossível. Boa noite, eu disse novamente. Eu estava tremendo. A mulher, ou pelo menos foi o que pensei que fosse, ficou em silêncio por um momento. Senti uma angústia muito forte. Eu sabia que algo não estava certo. Com uma voz muito fraca, ela me disse que veio por minha avó. Eu não conseguia entender. Eu não conhecia os amigos dos meus avós, mas duvidava que aquela mulher estivesse falando a verdade. Depois de um momento e com muito medo, perguntei-lhe qual era o nome da minha avó. Foi a primeira coisa que me ocorreu, e obviamente não houve resposta. Olhei para ela por mais alguns segundos. O silêncio que nos rodeava era muito profundo. Eu senti como se até o vento tivesse parado de soprar. Percebi que na minha frente a vaca começou a andar. Agradeci a Deus e comecei a segui-la. Durante todo o caminho, aquela mulher continuou me seguindo. O cachorro não parava de latir. Me senti muito mal. Minhas pernas não respondiam muito bem. Elas pendiam a cada passo. Ao longe comecei a distinguir as luzes da fazenda dos meus avós. Senti minha alma começar a retornar ao meu corpo. Mesmo assim, eu tinha medo de olhar para os lados. Minha atenção estava completamente voltada para o animal à minha frente. Eu ainda ouvia ela atrás de mim.
Porém, percebi que quanto mais eu andava, mais longe parecia, como se estivesse sendo deixada para trás. Ao longe percebi uma luz. Alguém estava se aproximando a cavalo. Felizmente era meu avô. Quando ele chegou perto o suficiente, ele me disse que estava muito preocupado em não me ver chegar. Ele estava me procurando há algum tempo e não conseguia me encontrar. Já se passavam quase 4 horas desde que saí. Me surpreendi. Isso não era possível. Não fazia todo esse tempo que eu tinha saído. Enquanto eu pensava, ele me perguntou se estava tudo bem. Tentei manter a calma, mas ele me disse: "Você está muito pálido. O que te aconteceu?" Olhei para trás. Obviamente não havia mais ninguém lá. Tentei convencê-lo de que tudo estava sob controle. Eu não queria preocupá-lo. A mulher já havia partido. No caminho de volta, nenhum de nós dois disse nada, mas tenho certeza de que meu avô sabia que algo estava acontecendo. Ele me disse para me apressar e subi no cavalo com ele. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Eu não conseguia parar de pensar na mulher que veio atrás de mim, no que ela havia me falado. Chegando em casa, minha avó nos esperava na porta. Ela me olhou muito preocupada. Quando me aproximei, ela me deu um beijo e um abraço. Ela me disse que eu estava muito pálido. Eu simplesmente disse a ela que não conseguia encontrar o caminho de volta. Não tive vontade de jantar. Eu nem toquei no prato de comida. Fiquei em silêncio a maior parte do tempo. Ambos olhavam para mim o tempo todo. Lembro-me muito bem que naquela mesma noite, enquanto ajudava minha avó a lavar a louça, me aproximei dela e, ainda pensando nisso, disse-lhe que havia uma mulher entre as árvores me seguindo pelo caminho. Ela olhou para mim de forma estranha. Não havia como haver uma mulher lá em cima nas montanhas. Pensei a mesma coisa, mas não consegui lhe dar uma explicação para isso. Era uma mulher vestida de freira. Ela estava vindo atrás de mim. Ela me seguiu a maior parte do caminho. Me disse que você a enviou. Confessei para minha avó em voz baixa. Ela ficou em silêncio por um momento. Um arrepio percorreu meu corpo. Minha avó me disse que talvez estivessem mandando alguém para cuidar de mim, mas eu sabia que não era nada disso. Aquela mulher me deixou muito desconfortável, me dava uma sensação de tristeza e desespero. Repito, era como se fosse algo do mal, como se houvesse algo que me fizesse sentir em perigo. Fiquei vários dias assim. Eu tinha medo até de sair de casa quando não havia luz do dia. Eu senti como se algo estivesse me observando por entre as árvores o tempo todo. Minha avó não tocou mais no assunto. Ela nem mencionou isso depois. Ela apenas agiu como se isso nunca tivesse acontecido. Meu avô foi quem tentou me distrair e parecia mais atento. Ele não me deixava mais fazer as coisas sozinho. Não sei porquê, mas nunca contei nada a ele sobre o que aconteceu. Eu não queria que ele discutisse com minha avó e causasse outro problema entre eles. Com o passar do tempo, foi algo que simplesmente tentei esquecer. Quando me lembro, digo a mim mesmo que talvez minha mente tenha imaginado isso. Prefiro pensar que aquela mulher entre as árvores não existiu. Mas ao mesmo tempo é difícil. Ainda mais quando lembro da voz daquela coisa. Sinto um peso horrível em meus ombros. Imagino sua sombra no meio daquele caminho escuro e minhas pernas enfraquecem novamente. Eu moro em uma pequena cidade do interior. A população é de apenas 4.000 pessoas e a cidade mais próxima fica a algumas horas de distância. A maioria das pessoas que moram aqui são bem próximas. Como havia tão poucas pessoas por perto, todos se conheciam e todos sabiam de tudo o que estava acontecendo. Na época eu estava no ensino médio e tinha um melhor amigo chamado Chris, com quem saía praticamente todos os dias. Em meados do outono, amigos próximos falavam muito sobre uma casa de fazenda vazia na cidade, que as pessoas estavam interessadas em explorar e fazer festas ilegais lá. Nunca fui de fazer esse tipo de coisa, mas Chris sim, e eu estaria mentindo se dissesse que não estava nem um pouco curioso. Supostamente aquela propriedade foi deixada para trás pelos proprietários há anos, deixada para apodrecer na periferia da cidade durante os últimos 5 anos. Os rumores sobre isso se espalharam como um incêndio, pois era um lugar para a maioria das pessoas fazerem todo tipo de coisa nojenta que você possa imaginar. Era uma noite de fim de semana que Chris falou sobre isso para mim. Não tínhamos mais nada para fazer, e Chris parecia muito animado para ver o lugar antes que o destruíssem de vez, ou que lotasse de drogados.
Depois de encontrar algumas lanternas, entramos no carro e fomos até a casa da fazenda. Só sabíamos em que estrada estava, mas não foi muito difícil encontrá-la. Você podia ver a casa apodrecida à distância. A entrada, no entanto, não conseguimos encontrar. Era provável que já estivesse coberta de vegetação há muito tempo. Estacionamos na estrada e começamos a caminhar pelo campo, em direção a esta casa. Era quase 1 da manhã, então a lua iluminava o campo apenas o suficiente para navegarmos. À medida que nos aproximávamos, quase parecia que tudo ao redor ficava em silêncio. A casa tinha ervas daninhas infestando todo o lugar. Chris foi na frente, andando até a frente da casa onde faltava a porta. Isso nos deu acesso fácil ao interior. Entramos e começamos a andar pelos cômodos, olhando o lixo no chão e o interior em decomposição. Isso fez com que nós dois nos perguntássemos por que ela havia sido abandonada. Subimos para o segundo. Estava muito mais escuro lá em cima. Não havia janelas para deixar entrar sequer uma luz. Nós dois ligamos nossas lanternas e as iluminamos. Havia apenas 2 quartos lá em cima, um no lado esquerdo do corredor e outro no lado direito. Chris subiu para a esquerda. Estava totalmente vazio, com mofo cobrindo o teto e nada mais. Havia uma única janela com placas de madeira pregadas. Curioso, fui até lá. Por que eles precisariam bloquear uma janela no andar de cima? Agachei-me para investigar e olhei para ver o que havia lá fora. Talvez tivesse acesso ao telhado ou algo assim. Mas não. Esta era apenas uma janela comum voltada para o campo de onde viemos. Continuamos olhando o lugar e no outro cômodo tinha um quarto onde ao fundo da cômoda havia drogas. Possivelmente das pessoas da escola que disseram que iriam vir ao lugar. Decidi ir chamar Chris para irmos embora. E enquanto eu descia as escadas, ouvi um grito de dor seguido por um pedido de ajuda. Corri até lá embaixo, pois sabia que os gritos eram do meu amigo. Quando cheguei no que parecia a sala, apontei a lanterna para um buraco no chão e lá estava Chris gritando com um corte horrível na perna ao lado do que parecia ser um corpo. Desesperado, puxei ele e voltei a apontar a lanterna para baixo. Era realmente um corpo. Era de um homem de bruços e não estava lá há muito tempo, pois não fedia nem nada. Ajudei Chris a voltar para o carro e saímos de lá o mais rápido possível. No caminho de volta, Chris ligou para os policiais da cidade e eles nos disseram para esperar em um posto de gasolina, que eles iriam vir nos encontrar. Fizemos o que eles nos pediram e não demorou mais que 15 minutos para eles aparecerem. Fomos com eles até o local e ficamos esperando no carro, enquanto eles iam até a casa ver o referido corpo. Porém, não demorou nem 5 minutos para eles voltarem e dizerem que não tinha nada lá. Os policiais estavam com uma cara de raiva. Disseram que o que fizemos poderia se intitular como crime. Juramos que não era mentira, mas eles não acreditaram e mandaram irmos no hospital para curar o ferimento da perna de Chris. Acabamos fazendo o contrário e voltamos para casa muito assustados. Como não havia corpo lá, eu não fui o único a ver. Não estávamos loucos. Havia mais alguém naquele lugar e retirou o corpo de lá antes que voltássemos. Não acredito que os policiais mentiriam sobre não haver nada lá. Tenho quase certeza que Chris e eu ficamos cara a cara com a morte naquele dia. Ainda tenho perfeitamente a imagem do cadáver na minha cabeça. Porém, não vi seu rosto, já que ele estava de bruços. Nos dias seguintes, fiquei atento às notícias tanto nos jornais como na internet. Ninguém havia desaparecido nas redondezas. Era uma cidade muito pequena, como mencionei. Se acontecesse algo desse tipo, ficaria sabendo rapidamente. Meu nome é Alexandre. Atualmente tenho 55 anos e cresci com meus irmãos em uma fazenda no interior. O que vou contar aconteceu comigo na minha infância. Desde pequenos, meus pais nos ensinaram a ser independentes, a trabalhar a terra e a pecuária. Desde crianças, nos acostumamos a viver entre animais e colheitas. Foi uma vida maravilhosa. Acordávamos muito cedo para beber o leite servido à mesa direto da vaca. Os queijos e carnes eram frescos. Adorávamos correr pelos campos do meu pai, tomar banho no rio e subir em árvores. A maior parte dos produtos que consumíamos eram cultivados ou produzidos na mesma fazenda. Só comprávamos o essencial na cidade mais próxima da terra dos meus pais. Uma coisa que a gente também fazia era que, como não morávamos muito longe de um rio, bebíamos água direto de lá.
A viagem até esse rio durava aproximadamente entre 20 a 30 minutos. A cada 2 ou 3 dias descíamos de burro em busca de água para levar para a fazenda. Os responsáveis pela busca de água eram os meninos de casa. Mais do que tudo porque éramos nós os responsáveis pelo trabalho um pouco mais pesado. Minhas irmãs ajudavam em outras coisas da casa. Lembro-me muito bem que naquele dia fomos eu e meu irmão Luiz que tivemos que ir buscar água. Nós dois éramos pequenos na época. Eu tinha cerca de 10 anos e ele 12. Minha mãe já havia nos avisado desde cedo que deveríamos fazer isso, mas como meu pai não estava em casa, não prestávamos muita atenção ao que ela nos pedia. Quase toda a tarde passou assim. Estávamos brincando enquanto nossa mãe sempre nos lembrava que precisávamos ir buscar água. Estava começando a escurecer e ainda não tínhamos ido buscar a bendita água. Quando nosso pai chegou, ele estava quase explodindo. Meu irmão e eu tentamos nos justificar, mas não adiantou. Meu pai era uma pessoa muito durona e brava. Acho que todos são, devido à vida dura do campo. Ele disse quase sussurrando que tínhamos que ir buscar água naquele exato momento. Lembro-me que senti meu coração disparar. A ideia de ter que caminhar quase meia hora no escuro me apavorou, porém meu pai me dava mais medo. Naquela época ainda não tínhamos energia elétrica na fazenda, pois era um local onde morava apenas nossa família. Tentamos avisar a ele que iríamos amanhã de manhã, mas meu pai não nos ouviu nem nos deixou falar. Começamos a preparar o burro, levantamos os jarros para a água e disse, vamos, ao meu irmão. Temos que ir, né? Senão as coisas vão piorar para nós. Ele respondeu com raiva. Entrei na cozinha, minha mãe estava preparando o jantar. Aproximei-me dela e disse-lhe calmamente se poderíamos ir amanhã. Ela simplesmente respondeu que nosso pai tinha a última palavra. Fiquei bem ao lado dela e não disse nada. Eu esperava que ele mudasse de ideia. Depois de um tempo, meu irmão grita comigo que tínhamos que ir. Você acha que se eu perguntar ao nosso pai, ele mudará de ideia? Ele não vai. Melhor se apressar antes que escureça, meu irmão respondeu. Nossa casa ficava no topo de uma colina e o rio ficava nas encostas dela. Pensar no caminho que teríamos que seguir me deu muito medo. Começamos nossa jornada. A única coisa que nos iluminava era o lampião. A luz criava sombras estranhas nas árvores. Eu apenas tentava me concentrar na estrada à nossa frente. Em certo momento, meu irmão e eu ficamos em silêncio. Eu segurei o lampião e ele a corda do burro. Nesses tipos de lugares havia muitos animais noturnos. Movimentos e ruídos podiam ser ouvidos em todos os lugares. Além disso, o burro começou a enlouquecer do nada, o que nos deixou ainda mais assustados. Lembro-me muito bem que, quando criança, o que costumávamos fazer para nos assustar era contar histórias assustadoras uns aos outros. Infelizmente, durante aquela viagem, essas histórias não conseguiam sair da minha cabeça. Lobisomem, a mulher chorando no meio do mato, espíritos e entidades passavam pela minha cabeça o tempo todo. Minha mãe sempre dizia que o medo alimenta essas coisas e eu não duvidava. Porém, como eu não ia ter medo? Era apenas uma criança. Continuamos a andar, a estrada era estreita. A luz do lampião não ultrapassava 1 metro. Não conseguíamos ver quase nada, mas isso não nos atrapalhou, pois já conhecíamos o caminho. Poucos minutos depois começamos a ouvir a água correndo. Eu senti como se pudesse respirar novamente. Já não estávamos tão longe. Chegamos ao limite e começamos a avançar. Meu pai sempre nos disse para nunca bebermos água das margens. Sempre tinha que ser do centro do rio. Quando estávamos no meio, Luiz começou a encher os jarros com água. Segurei a luz para que ele pudesse fazer o trabalho. Por causa de seu nervosismo, eu olhava para todos os lados, atento a tudo que via. Felizmente, os nossos olhos já estavam habituados ao luar, o que tornou tudo muito mais fácil. À distância do nada, do outro lado do rio, podia ver algo. A primeira coisa que pensei foi que poderia ser um cavalo por causa da sua silhueta. Continuei olhando em direção àquilo. Preciso de luz aqui, Luiz me disse bravo. Depois de alguns segundos, novamente olhei para a margem do rio à nossa frente. Comecei a notar que a silhueta negra que estava no canto começou a se mover em nossa direção. Um arrepio percorreu meu pescoço. Parecia um cavalo e alguém estava montando nele. Desviei o olhar rapidamente. Achei que era tudo imaginação minha. Apontei o lampião para Luiz e tentei não olhar para aquilo de novo. Você terminou? Perguntei tremendo de medo.
Estou quase acabando, meu irmão me respondeu. Ficou claro para mim que era uma pessoa a cavalo. Eu podia ver sua silhueta, mas não conseguia distinguir mais nada. Não falei nada para meu irmão. Achei que estava tudo na minha cabeça. Pouco depois, Luiz ergueu os olhos e o viu também. É o nosso pai? Ele me disse em voz baixa. Nós dois ficamos em silêncio. As silhuetas se aproximaram de nós até ficarem a poucos metros. O burro começou a ficar enlouquecido de novo. Ele tentou se afastar, mas meu irmão o agarrou. Parecia que era um homem. Estava muito perto, mas não o suficiente para a luz do lampião o alcançar. Aos poucos conseguimos distinguir a cabeça do cavalo preto. Algo que ficou preso em minha mente era o tamanho do animal. Cheguei o mais perto que pude do meu irmão. Boa noite. A voz de um homem nos disse. Ele não era nosso pai. Nenhum de nós se mexeu. Eu senti como se minhas pernas tremessem debaixo d'água. Boa noite. Meu irmão respondeu. O pouco que enxergava dele indicava que este homem estava vestido completamente de preto. Houve silêncio. Ninguém disse nada. O cavalo não se mexeu. A única coisa que podia ser ouvida era sua respiração. Meu irmão correu para encher a jarra com água. O que mais me preocupava era que parecia que aquele homem não conseguia parar de nos observar. Era como se o rosto dele estivesse voltado em nossa direção o tempo todo. E o cavalo dele, não sei, mas me deu uma sensação desconfortável. Luiz terminou com a água. Boa noite, senhor. Ele disse antes de se mover. O homem não respondeu. Começamos a nos mover em direção à costa. O cavalo estava nos seguindo. Meu irmão e eu éramos muito próximos. Nós dois estávamos morrendo de medo. Não era normal alguém estar ali naquele momento. Nossa fazenda ficava a cerca de 3 horas da cidade mais próxima e o caminho para chegar lá não era pelo rio. Quando finalmente chegamos à terra, atrás de nós ainda ouvíamos as esporas das botas do homem batendo no cavalo. Ele continuou a avançar pela água. Começamos a andar em terra firme, esperando que o cara ficasse para trás, mas não. Ele estava nos seguindo. Tive muito medo de que nossa única luz se apagasse. Parecia que estava ficando cada vez mais fraca. Houve um silêncio. Os animais ao redor da mata ficaram em silêncio. Nem os insetos eram ouvidos. Era como se fôssemos só nós no meio do nada. A única coisa que se destacou foi a respiração do cavalo, que era muito profunda. Tentei virar-me ligeiramente para vê-los e, apesar da escuridão da noite, consegui distingui-los. O animal tinha uma cara muito estranha. Eu nunca tinha visto nada assim na minha vida. Era como se ele estivesse sorrindo. Eu olhei para frente novamente. Meus braços tremiam. O cavalo começou a fazer um som horrível. Meu irmão agarrou minha mão. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Fiquei apavorado. Luiz, muito quieto, me disse para não ter medo porque ele estava comigo. Nosso burro começou a ficar nervoso e um dos jarros de água caiu no chão. Meu irmão tentou controlar o animal para que ele não corresse para as árvores. Luiz me pediu para segurar bem a corda e não soltá-la. Ele subiu no animal e felizmente conseguiu acalmá-lo. Com medo, olhei para a estrada atrás de nós. Não havia mais ninguém. Nós dois olhamos para todos os lados. Não havia sinal dele ou de seu cavalo. Mesmo assim, o caminho de volta foi muito difícil. Luiz estava montado no burro e eu estava do lado dele. Quando finalmente chegamos em casa, meu pai estava nos esperando na entrada para nos ajudar com a água. A primeira coisa que ele nos perguntou foi por que demoramos tanto. Ele estava prestes a ir nos procurar. Quando ele viu nossos rostos, perguntou-nos o que havia acontecido. Estávamos pálidos. Depois de uma pausa, meu irmão lhe contou que havia um homem no rio. Um homem, mas quem? Ele perguntou. Acho que o primeiro pensamento dele foi que estávamos tirando com sua cara. Mas pelos nossos rostos era óbvio que não. Gaguejando, disse-lhe que era um homem vestido de preto. Não podíamos ver seu rosto, mas seus braços eram longos e ele parecia muito magro. Ele estava lá nos seguindo, montado em seu enorme cavalo. Nosso pai, confuso, nos perguntou onde ele estava ou para onde tinha ido. Respondemos que não sabíamos, que simplesmente desapareceu quando o burro começou a enlouquecer pela 3ª ou 4ª vez. Foi a primeira vez que meu pai ouviu falar de algo assim. Ele nos perguntou repetidamente se estávamos mentindo para ele. Eu, quase chorando de medo, disse não. Meu pai pegou o lampião e montou no cavalo. Ele foi olhar ao redor de sua propriedade. Minha mãe ficou em casa conosco. Ela fechou todas as portas enquanto meu pai não chegava.
Ela estava muito assustada, mas também aliviada por estarmos ao seu lado. Quando papai voltou, ele nos disse que não encontrou nada e que a escuridão da noite não o ajudou muito. No dia seguinte, saiu novamente, mas não encontrou ninguém. Porém, disse que no caminho encontrou pegadas enormes do que parecia ser de um cavalo. Meu pai ficou irritado porque era possível que alguém tivesse invadido suas terras sem permissão. Cada vez que o ouvia dizer isso, não sabia como explicar a ele. Se ele tivesse visto ou ouvido a mesma coisa que eu, duvido que não se assustaria. Minha mãe, por sua vez, nos ensinou algumas orações que ela conhecia. Ela nos disse que da próxima vez que sentíssemos algo estranho ao nosso redor, nada poderia acontecer conosco se a oração estivesse do nosso lado. Desde aquela noite, meu irmão e eu costumamos nos lembrar daquele momento. Tentamos dar alguma explicação lógica, mas sempre chegamos à mesma coisa. Não havia chance de ser alguém da área circundante. Nosso rancho ficava muito longe de tudo. O peso do ambiente, o comportamento do nosso burro, do seu cavalo, da sua voz. Não sei, mas houve muitas coisas que me fizeram pensar. Havia histórias na cidade que descreviam um personagem semelhante, um homem alto andando a cavalo. Muitos diziam que ele era um personagem relacionado à morte, que ele vinha buscar aqueles que estavam perto de morrer. Porém, eu e meu irmão estamos aqui vivos e bem, com a memória daquele dia, um dia inexplicável e assustador para ambos. Isso aconteceu no início dos anos 2000. Sou mulher e morava sozinha no meu apartamento na época. Certa noite eu estava em casa sozinha quando recebi um telefonema. Peguei e atendi. A princípio não ouvi nada do outro lado da linha. Perguntei se havia alguém e por alguns momentos ainda não houve nenhum som. Bem quando eu estava prestes a desligar, finalmente um homem falou. Não reconheci a voz de ninguém que eu conhecia. Ele disse que devia ter ligado no número errado e desligou imediatamente. Sinceramente, não pensei muito nisso. Ocasionalmente você recebe ligações de um número errado. Certamente era muito mais comum naquela época do que é hoje em dia. Alguns dias se passaram e mais uma vez recebi uma ligação tarde da noite. Peguei o telefone e disse olá. Mais uma vez não ouvi nada do outro lado. Eu disse olá várias vezes, mas ninguém falava nada. Foi então que quem me ligou, desligou. Na noite seguinte aconteceu novamente. A essa altura eu estava começando a ficar um pouco desconfiada. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas era definitivamente estranho que isso continuasse. Me ligariam e eu atenderia. Então quem ligou não falava nada. Parecia que isso sempre acontecia tarde da noite. Sinceramente, isso estava me assustando. Eu estava me perguntando o que estava acontecendo. A próxima coisa estranha que aconteceu não foi nenhum telefonema. Saí para trabalhar uma manhã depois de mais uma ligação na noite anterior. Minha viagem para o trabalho geralmente levava cerca de 15 minutos. Desta vez, porém, percebi que estava sendo seguida durante todo o caminho até lá. Notei um carro andando atrás de mim o tempo todo, embora não conseguisse dizer quem o dirigia. Quando cheguei à rodovia, me senti um pouco mais aliviada. Achei que não iria mais me seguir. A rodovia tinha muito mais veículos circulando. Achei que talvez fosse uma coincidência naquele momento, e talvez estivessem apenas tentando pegar a rodovia também. Quando peguei a saída para o trabalho, notei o carro tomando a mesma saída atrás de mim. Enquanto eu dirigia por mais algumas ruas, o carro fez exatamente a mesma coisa. Isso nunca tinha acontecido antes. Tive a forte sensação de que estavam realmente me seguindo intencionalmente. Eu estava ficando um pouco preocupada, e foi então que, literalmente pouco antes de chegar ao trabalho, o carro seguiu em uma direção diferente. Depois do trabalho naquela noite, voltei para casa e não fui seguida no caminho de volta. Também desta vez não recebi nenhum telefonema, mas na noite seguinte recebi. Lembro que eram cerca de 11 horas. O telefone tocou e eu fui até lá e atendi. Depois de atender, ouvi uma voz de homem do outro lado da linha. Ele me disse que era meu vizinho ali perto e perguntou se eu poderia ir até lá bem rápido. Ele disse que precisava de ajuda com alguma coisa. Algo sobre isso parecia muito suspeito. Pensei ter reconhecido a voz do outro lado da linha. E certamente não era meu vizinho. Eu também tinha certeza de que quem quer que fosse, não tinha meu número de telefone. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico por curiosidade. Quando fiz isso, vi um homem parado ali do outro lado, tentando ao máximo ficar quieto.
Eu não tinha certeza de quem ele era, pois nunca o tinha visto antes, mas pensei que ele era certamente o responsável por essas ocorrências estranhas. Em vez de sair, liguei para o 911 e disse à polícia que havia um homem suspeito no meu apartamento. Logo depois que terminei, recebi outra ligação de um cara que dizia ser meu vizinho. Atendi e perguntei quem era exatamente esse vizinho. Ele inventou algum nome como Thomas ou algo assim. Lembro que ele ficava me dizendo para sair do apartamento e que era muito urgente. Voltei até a porta e olhei para fora. O cara ainda estava lá, com as mãos para trás como se estivesse escondendo algo. Eu disse a ele que havia chamado a polícia, e quando disse isso, observei o homem que estava encapuzado pirar de raiva. Ele começou a se jogar contra a porta e eu quase caí para trás. Fiquei petrificada enquanto jurava que ele iria entrar em meu apartamento antes da polícia chegar. De repente, tudo ficou em silêncio, mas eu podia ver seus pés por baixo da porta. Depois de alguns segundos, ele passou um papel por debaixo da porta e eu ainda estava imóvel. Vi as sombras de seus pés se afastarem e ir embora. Peguei o papel e tinha algo escrito nele. Estava escrito: "Você deu sorte hoje. São $3.000 para reverter a proposta de quem me mandou matar você." Fiquei petrificada e comecei a chorar. Eu nunca briguei com ninguém em minha vida, e dava para contar nos dedos as pessoas com quem eu falava no meu dia a dia. 2 minutos depois, a polícia chegou e bateu na porta. Eu disse que o homem havia ido embora e que tinha deixado um papel. Mostrei aos policiais e eles me perguntaram se eu tinha noção de quem poderia ser. Eu disse que não tinha a mínima ideia e que isso estava me aterrorizando. Os policiais pouco puderam fazer. Eu morava em um prédio barato e obviamente não tinha câmeras de segurança, muito menos naquela época. Não fui ao trabalho nos dias seguintes e pedi demissão, aluguei meu apartamento e fui morar com meus pais. A única coisa que tinha acontecido na minha vida de diferente era ter conseguido uma promoção no emprego. Não passava pela minha cabeça que mandaram me matar por causa disso, mas era o mais plausível. Tentei seguir minha vida ao lado dos meus pais, que me acolheram de braços abertos. Nos meses seguintes não tinha o mesmo emprego, muito menos o mesmo salário, porém estava viva. A pessoa que me perseguiu nunca veio atrás de mim novamente e sou grata a Deus por isso. Não desejo mal a ninguém, mas a pessoa que fez isso comigo deveria pagar caro. Isso aconteceu quando eu estava no ensino médio. Lembro que na minha escola tínhamos férias que duravam uma semana inteira. Acredito que era em algum momento de março, e sei que se tornou uma tradição minha família sair de férias naquela época. Morávamos no sul e geralmente viajávamos para algum lugar quente no norte, ou algo assim. Neste ano em particular, eu estava no 2º ano e meu irmão estava no último ano do ensino médio na época. Tiramos férias com a família na praia. A viagem duraria cerca de uma semana e estávamos hospedados em um hotel. O hotel ficava muito perto da praia e você podia caminhar até lá. Na primeira noite ficamos na piscina do hotel. No dia seguinte fomos à praia pela primeira vez. Lembro que primeiro entrei na água, mas depois voltei para as nossas cadeiras. Tínhamos algumas cadeiras com nossas coisas, e a praia estava bastante movimentada naquele dia. Meus pais e meu irmão estavam todos na água e eu estava bem longe. Comecei a tomar sol e relaxar enquanto todos brincavam na água. Eu diria que cerca de 15 minutos depois disso, um cara assustador se aproximou de mim. Lembro que do nada senti um tapinha no ombro. Eu pulei muito rápido porque me assustei. Quando olhei, vi um cara parado ali. Ele era provavelmente 40 anos mais velho que eu. Era careca e com uma barba muito grande. Desde o início, ele estava agindo de forma assustadora. Como se já não bastasse fazer isso, ele me cumprimentou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu realmente não sabia o que dizer. Eu estava tipo, nada, só estou sentada aqui, por quê? Então ele disse algo como se tivesse me visto de longe e tinha vindo conversar. Eu disse ao cara que estava no ensino médio e pedi para ele ir embora, por favor. Ele disse que tudo bem e então caminhou lentamente um pouco para trás. Voltei ao que estava fazendo, deitei-me e fechei os olhos, mas senti que ele ainda poderia estar me observando. Então, depois de cerca de 1 minuto, sentei-me e olhei em volta. Quando o fiz, vi o cara parado ali a uns 10 metros de distância,
olhando em minha direção com os olhos arregalados sem piscar. Decidi voltar para a água depois disso. Então fui e encontrei meus pais e meu irmão. Estavam todos brincando com uma daquelas bolas de praia infláveis. Eu juntei-me e disse-lhes que havia um cara assustador que tinha vindo até mim. Meu pai então voltou para a praia comigo para pegar nossas coisas e eu olhei em volta. O cara já tinha ido embora. Procurei por toda a área da praia, mas não consegui encontrá-lo. Ele poderia estar em qualquer lugar naquela hora. Depois disso, naquele dia, fiquei com meus pais o resto do tempo na praia. Pelo resto daquele dia, minha família e eu fizemos outras coisas divertidas. Fomos a algumas atrações e restaurantes locais e outras coisas. Voltamos para o hotel naquela noite um pouco antes de dormir. Lembro que estava com muita sede e disse que ia descer até o saguão para pegar alguma coisa. Saí do nosso quarto de hotel e peguei o elevador até o saguão. Havia uma pequena área com alimentos e bebidas onde você poderia comprar alguma coisa. Quando cheguei ao saguão, as coisas estavam muito calmas. Já era tarde da noite. Também era uma área um tanto grande. Fui até as bebidas e peguei uma água. Foi nesse momento que olhei para trás, para o lugar de onde tinha vindo, e vi o mesmo cara da praia. Isso realmente me pegou de surpresa e imediatamente fiquei assustada. Ele estava olhando para mim como antes, da mesma forma perturbadora. Depois que comecei a sair do saguão, o vi se levantar. Ele começou a se aproximar de mim e disse: "Oi." Eu não respondi ele. Eu simplesmente fugi para os elevadores. O cara correu atrás de mim e, para não esperar os elevadores, em vez disso, subi as escadas. Porém, enquanto subia, ele me agarrou e me disse para ir para o quarto com ele, que ele poderia me pagar muito bem por isso. Eu estava fazendo de tudo para ele me soltar e comecei a gritar e ninguém veio me ajudar. Vi uma moça entrando no elevador e ela não fez absolutamente nada. Eu não sabia mais o que fazer, o homem não me soltava e ele estava me machucando. Quando vi um pequeno extintor de incêndio 2 degraus acima, fiz de tudo para alcançar. Quando consegui pegá-lo, bati com ele em seu rosto. Não foi o suficiente para derrubá-lo, mas ele me soltou e corri. Eu ouvi o cara correndo atrás de mim. Entrei em outro lance de escadas. Ele estava cerca de 10 metros atrás ou mais. Por sorte, eu tinha a chave do hotel e comecei a correr para a porta. Cheguei até ela e estava lutando para colocar a chave. Estava nervosa e me atrapalhando com ela. Eu podia ouvir o cara se aproximando. Finalmente abri a porta. Corri para dentro e bati a porta atrás de mim. O cara tentou abri-la mesmo com meus pais no quarto. Meus pais estavam assistindo a um filme na TV com o volume muito alto. Me perguntaram o que estava acontecendo. Eu disse a eles que o cara assustador me perseguiu. Meu pai saiu do quarto do hotel. Lembro que o cara já tinha ido embora. Depois disso, fomos até a recepção e o denunciamos. E depois daquela noite, não vi o homem durante o resto da viagem, pois nem saí do quarto. O hotel não tinha câmeras no lugar em que ele me agarrou e me perseguiu. Tenho certeza que mesmo chamando a polícia, pouco iriam fazer sem provas concretas. E mesmo assim, meus pais quiseram chamar. Porém, como eu disse, não deu em nada. Eu teria que ter sido morta para fazerem algo. Eu não sei o que teria acontecido comigo se não tivesse aquele extintor próximo, pois nem mesmo aquela mulher quis me ajudar. Eu perdi a fé na humanidade depois daquele dia.